Dor no corpo todo, dói o ombro, dói o punho, dói o joelho, outra hora dói o pescoço, a coluna, incha o joelho, incha o tornozelo. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que afeta milhões de pessoas no mundo inteiro. Hoje nós vamos falar sobre a famosa fibromialgia. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Coricast, o podcast feito para você entender a sua dor. Eu sou o Dr. Diego Bento, ortopedista e traumatologista, também fisioterapeuta. Hoje nós vamos bater um papo aqui com o Dr. Daniel Rossi, nosso colega aqui de equipe, ortopedista e traumatologista, também especialista em dor. É assim mesmo, doutor, que chega no seu consultório, paciente com dor no corpo todo? Como é que funciona lá no dia a dia? Agradecer a oportunidade aqui, agradecer os nossos espectadores e lembrar todo mundo de seguir a gente no Instagram, Coreanápolis, e no YouTube também, Coreanápolis. Agradecer a oportunidade de falar de um assunto muito importante, aproveitar esse maio, né, dia 12 agora, foi o dia da conscientização sobre fibromialgia, e a gente está aqui para falar desse assunto muito importante, Diego. É exatamente esses os sintomas que os pacientes chegam no nosso consultório. Fala um pouquinho para a gente, então, para começar, o que seria fibromialgia? O que é isso, doutor? Que doença é essa? Antes de tudo, a gente tem que entender o que é fibromialgia. Fibromialgia, como você disse, é o paciente que chega no nosso consultório com uma dor generalizada, geralmente dói todas as articulações, né? O paciente queixa dor no ombro, queixa dor no pescoço, cefaleia, dor no chamado pé da barriga, dor nas articulações do quadril, dor nos joelhos. São dores que não cessam, elas mudam de lugar, mas geralmente não cessam. O paciente com fibromialgia, ele não fica sem dor. É um paciente que tem dor todos os dias. E lembrar que a parte da fibromialgia, a fibromialgia não é caracterizada só pela dor. Isso é um erro de muitos ortopedistas, muitos profissionais da saúde, que querem caracterizar a fibromialgia só com a característica da dor em si. Mas tem outros sintomas também, que são os sintomas somáticos, que a gente vai falar mais adiante, que também estão relacionados à fibromialgia e fazem parte do diagnóstico dela, né? Muito bem. A fibromialgia, comumente, no dia a dia no nosso consultório, nós vemos muitas mulheres com fibromialgia. Mas afeta só as mulheres, doutor? Ou só os adultos? Como é que funciona? Não, a fibromialgia afeta mulheres, principalmente mulheres, porém ela pode afetar homens e crianças também, mas a proporção de mulher é bem maior. É bem maior. É muito importante falar que esse diagnóstico pode ser dado em crianças também. Não é um mito, né? Achar que criança, né, não pode também ter fibromialgia ou ter dor, né? Um dos principais sintomas você já falou, é uma dor generalizada, uma dor no corpo todo. Tem algo místico que o pessoal fala, que geralmente ele chama esse paciente de preguiçoso, mas não é bem assim, não é verdade? Fala para mim um pouco mais sobre os sintomas da fibromialgia. Então, o paciente, ele queixa de muita fadiga, indisposição. Muito se deve pelo sono desse paciente. A qualidade do sono desse paciente é muito ruim. Ele tem um sono que a gente fala de sono não reparador. O paciente, às vezes, consegue dormir. Tem alguns pacientes que não queixam insônia, porém eles dormem e no outro dia pela manhã, quando eles acordam, sente que não dormiu nada, não teve uma reparação nesse sono. Dormiu, mas não Não descansou. descansou. E esse paciente fica com a fadiga crônica. Então, isso não é preguiça, na verdade, isso é um sintoma da doença. É muito importante a gente frisar isso para o nosso espectador entender que isso é um sintoma da doença. Tem também a somatização. Às vezes, uma dor que para um paciente que não tem fibromialgia, existe uma escala analógica de dor, né? Quando zero é zero dor, um é uma dor muito leve, 10 é uma dor excruciante, uma dor que o paciente tem vontade de morrer. Então, na verdade, um paciente que não tem fibromialgia, às vezes ele tem uma dor no punho e ele classifica como grau 2. Como é que o paciente que tem fibromialgia, ele classificaria essa mesma dor? Para o pessoal aí de casa entender, existem hoje, a gente classifica as dores em três tipos, principalmente. A dor nociceptiva, que é a dor na resposta ao trauma. Então, o paciente teve um trauma, um chute na canela. Então, esse paciente vai ter uma dor local. Se o paciente tiver, aí existe outro tipo de dor, que é a dor neuropática, uma dor de compressão do nervo, né? Isso. Tem uma síndrome do túnel do carpo, uma radiculopatia, que é uma compressão do nervo lá na altura da coluna. Isso aí é uma dor neuropática. Isso. Ela tem outras características, né? Aquela dor dormente, aquela dor
Pesada, pesada, formigado. formigando, e a dor da fibromialgia já é uma dor diferente. A gente caracteriza ela como Nossa, nociplástica. plástico. É uma dor que ela tem um caráter de ser maior, às vezes com estímulo, que geralmente não causaria dor naquele paciente, ele já interpreta aquilo ali como dor. E às vezes um estímulo que geraria uma dor pequena, em alguns outros pacientes, aquele paciente com fibromialgia sente uma dor, vamos supor, você falou da dor 2 de 10, ele sentiria uma dor 8 de 10, Justamente. que é a A dor dele alodínia é muito e a maior. hiperalgesia, né? Além dessa somatização da dor, dessa hiperalgia, nós temos também a questão cognitiva da doença, né? Então o paciente fica muito esquecido, ele tem dificuldade de concentração, além de uma dor de cabeça que pode ser muito forte. Tem também a depressão, o paciente se sente depressivo, o paciente ansioso, tem o déficit cognitivo também, né, que é a perda de memória, e tem também, além da cefaleia intensa, tem a síndrome do intestino irritável, né, que é a dor em baixo ventre, em cólicas. Isso lembrando que nos últimos 6 meses, se o paciente tiver um desses sintomas, já entra nos critérios. Nós temos também muitas dúvidas dos pacientes com relação à causa. O que causa a fibromialgia? Nós sabemos que a fibromialgia é uma doença de causa desconhecida, né? Na medicina a gente fala que é de causa idiopática, porém nós temos alguns fatores de risco. Podia citar alguns para nós? Olha, a fibromialgia realmente ainda não se sabe a causa dela, mas tem os fatores genéticos, né? Paciente com exposição a estresse prolongado, tem fator de trauma, tanto físico quanto emocional. Todos esses fatores influenciam em respostas imunes, em respostas químicas que elevam a percepção de dor desse paciente e levam à fibromialgia em si. Certo. Então é uma doença de causa desconhecida, como nós bem dissemos, porém, existem alguns fatores de risco, né? E sobre o diagnóstico, doutor, como é feito o diagnóstico no dia de hoje? Porque não tem tanto tempo assim, o diagnóstico era feito através de tender points, que são pontos de tensões. Então a gente fazia um mapeamento do corpo, via um número, né? Era feito por um número de pontos de tensão. Se tivesse aquele número, o paciente era diagnosticado com fibromialgia. Só que isso era muito rudimentar. Como que é feito o diagnóstico nos dias de hoje? Antigamente, isso em 1990, quando lançaram esses critérios diagnósticos, existiam 18 tender points. Dentre esses 18, se você comprimisse esses 18 e 11 tivessem positivos, se 11 o paciente queixasse dor, você já tinha o diagnóstico, né, de fibromialgia. Hoje não é mais assim. A Escola Americana de Reumatologia mudou esses critérios e acrescentou aqueles que a gente falou, os critérios somáticos, e mudou um pouco essa questão dos tender points. Hoje em dia, desses 18 tender points, você não precisa comprimir, só precisa que o paciente tenha tido dor nos últimos 7 dias. Nesses tender points, existe uma quantidade de tender points Nessa mínimas, topografia, né? Nessa localização deles, né? exatamente, uma quantidade, e a escala de gravidade ali dos sintomas somáticos, elas vão até 12 pontos. E aí, somando todos esses critérios somáticos, você tem que alcançar também uma certa quantidade, somando essas duas escalas. Se você alcançar, geralmente gira em torno de 12 pontos, você tem sim o critério de fibromialgia. Isso evita que o diagnóstico seja dado apenas por não conhecer alguma doença, ou o paciente sente muita dor, você não achou nenhuma outra doença, não, então é fibromialgia. Isso evita esse tipo de diagnóstico errôneo, né? E é por isso que é muito importante que nós façamos o diagnóstico diferencial. Qual que é a importância, por exemplo, doutor, de fazer um exame de sangue nesses pacientes? Por mais que 95 a 96% dos pacientes que tiveram diagnóstico de fibromialgia, com base nos critérios de 2010, nos últimos critérios lançados, é necessário o diagnóstico de exclusão de outras patologias. Então, o paciente necessita realmente fazer alguns exames de sangue, porque os diagnósticos diferenciais incluem espondilite anquilosante, artrite reumatoide. Então, tem várias doenças reumatológicas ali, lúpus, que se você deixar passar, no final das contas vai ser muito prejudicial para o paciente, você perde o timing do tratamento dessas doenças.
Então, por mais que você tenha certeza que aquele paciente tenha fibromialgia, você já tem alguma experiência, sempre é bom, sempre é prudente você fazer a exclusão daquelas outras patologias. Com certeza, além de fazer a exclusão, nós podemos, por exemplo, pode ter a condição de ter doenças associadas, pode ter mais de uma doença o paciente. E a doença, ela não pode ser tratada de qualquer maneira, tem que ser tratada, a gente brinca, né, que a doença tem que ser chamada pelo nome. Então, cada doença é tratada de uma determinada maneira. Então, é preciso diagnóstico preciso para iniciar justamente o que nós vamos falar agora, que é sobre o tratamento. Porque o tratamento da fibromialgia é um tratamento muito complexo, ele é um tratamento multimodal, ou seja, não existe só uma pílula mágica que você vai dar para o paciente e ele vai sarar. Então, a maioria do tratamento ele passa por uma mudança de hábitos, né? São tratamentos comportamentais. Então, nós precisamos fazer uma higiene do sono muito bem feita. Nós precisamos, né, nos últimos artigos, nos últimos estudos, nós vimos que o principal tratamento para a fibromialgia tem sido mesmo, de fato, a atividade física. Nós precisamos de uma fisioterapia em determinada fase dessa doença, né, muito bem ajustada e acertada para aquele paciente. Então, ou seja, porque a fibromialgia dói o corpo todo, mas de vez em quando você está com um joelho impossível de suportar. Então, por isso que o ortopedista talvez entre com algumas intervenções, o fisioterapeuta também. E isso, todas essas questões comportamentais, elas vão gerar no final um alívio muito importante dessa doença, da dor, dessas dores, né? E desses outros sintomas também do paciente. Queria que você pontuasse para nós algumas medicações ou outros tratamentos que você poderia informar aqui ao nosso público. Eu quero enfatizar um pouco mais sobre a primeira linha de tratamento que você falou, Porque ela é a mais importante, né? porque ela é a mais importante. E às vezes o paciente ele chega no consultório médico com a expectativa e lança em você, e a expectativa é que você resolva o problema dela com medicações. E na fibromialgia não é dessa maneira. Na fibromialgia o paciente ele precisa ter, como você falou, higiene do sono. É uma doença multifatorial, então ela necessita de um acompanhamento de outros profissionais, não é só o ortopedista ou médico da dor que vai cuidar desse paciente. Ele precisa de um acompanhamento com um nutrólogo ou nutricionista, com um fisioterapeuta, com um psicólogo, com um terapeuta cognitivo-comportamental. Então, assim, são uma gama de profissionais que vai tratar esse paciente. Então, assim, o paciente precisa realmente fazer um fortalecimento e um alongamento dessa musculatura, precisa fazer fisioterapia, precisa fazer atividade física, mas muitas vezes o paciente fala, doutor, mas eu tentei fazer atividade física e não consigo, dói muito. Então, assim, tem que ser tudo devagar, tudo bem do comecinho, o paciente tem que começar ganhando um dia, ganhando do dia anterior. Então, se ele hoje ele caminha 2 quarteirões e dói, então amanhã ele vai caminhar 1. Isso. Então, assim, é ele saber as suas limitações. O paciente tem que entender suas limitações e vencê-las todo dia. Não Existe um adianta. platô, né, que ele precisa Exatamente. atravessar. Então começa com dor, mas ele insiste um pouquinho, e lógico que vai ter as outras ajudas, né, não vai ser só isso. Exatamente. E aí ele vai conseguir atravessar esse momento de dor, vai conseguir fazer a atividade e manter, ter essa manutenção, né, desse quadro melhor, de melhora do quadro geral, né? E aí, o paciente já fez tudo isso, aí entra a linha de tratamento. A linha de tratamento, hoje em dia, a gente usa os analgésicos, né? A gente pode usar os opioides. Geralmente é usado os opioides fracos. É usado antidepressivo tricíclicos, é usado ansiolíticos, também é usado em fases agudas da doença os anti-inflamatórios. Então, sim, tem uma gama de medicação que ela deve ser individualizada para cada paciente. Lembrando que, assim, quando a dor está muito aguda, pode sim se utilizar anti-inflamatório e os opioides de uma maneira geral. Mas é muito importante entender que esse paciente não pode viver tomando anti-inflamatório, porque existe um risco muito grande dele machucar o rim, né? E depois ter uma falência renal de fato e acabar fazendo hemodiálise. Entendendo que essa dor, ela é uma dor diferente, uma dor nociplástica, como nós dissemos lá atrás. Então precisa de medicações específicas para modular a dor. E não são essas medicações que modulam dor, são essas que você acabou de citar. Então, por isso, as medicações elas são muito individualizadas para cada paciente. Existe hoje uma medicação que está um pouco mais, por ser mais nova, né? Está um pouco mais na moda. Está na moda. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa medicação. O que as diretrizes estão trazendo sobre a cannabis?
O uso de cannabis, ele é feito, né? Alguns profissionais fazem o uso, prescrevem cannabis para esse paciente, mas o paciente ele tem que entender que o uso de cannabis é justamente para aquele paciente que já fez tudo. Ele já fez todos a higiene do sono, melhorou a dieta, fez a limpeza do terreno, que a gente fala, né? Melhorou a dieta, fez atividade física, fez fisioterapia, fez acompanhamento com o psicólogo, entrou com medicação, uma medicação não resolveu, aumentou a dose, não resolveu, porque geralmente monoterapia não resolve, entrou com outras medicações adjuvantes, tentou, otimizou todas essas medicações, aí sim você pode entrar com a cannabis. Geralmente, isso gira em torno de 15% dos pacientes. Então, 15% dos pacientes vai fazer o uso de cannabis. Então, não é para todo mundo, é bem individualizado, mas hoje em dia usa-se cannabis sim. E não é para usar cannabis. Tem muita gente usando cannabis aí, em medicações que não tem dose, que não tem nenhuma bula, né, de orientação. Então, precisa de um profissional para acompanhar. Até porque o cannabis ela tem uma curva em U. Então, se você vai chegando numa dose e você ultrapassa essa dose, essa dor piora muito. Então, precisa de um acompanhamento profissional para que você seja tratado da melhor forma possível. E é muito importante lembrar também que esse paciente geralmente vai buscar a via mais fácil, que é o medicamento, que é tudo isso. Mas não vai chegar a lugar nenhum. Se ele não fizer tudo aquilo que a gente acabou de comentar aqui, a chance de sucesso ela é mínima, não é verdade? Lembrando sempre que mesmo utilizando todas essas medicações cannabis, ainda não é o fim da linha. O paciente ele deve ser tratado individualizado, ele deve passar pelo consultório do ortopedista, do médico de dor, para que possa dar o diagnóstico correto e lançar a mão das terapias que a gente tem. E lembrando também que terapias injetáveis também funcionam muito bem com a fibromialgia. Às vezes o paciente está com a tendinite, você faz uma infiltração naquele paciente, em algumas articulações, você dá uma qualidade de vida melhor para esse paciente poder fazer os exercícios físicos e melhorar como um todo. E hoje em dia a gente faz bastante também paciente com dor crônica e fibromialgia, é o BSV, né, que é o bloqueio simpático venoso. Também funciona muito bem na questão da dor. Muito bem, então nós temos diversas terapias, lembrando também que, além de ser um tratamento multimodal, ele também tem que ser tratado por diversos outros profissionais da área da saúde, para que, somados tudo isso, porque a doença é muito complexa, os sintomas são muito complexos, então, somado todos esses profissionais, todas essas terapias, aí sim nós temos uma boa chance de sucesso, não é verdade? Vou aproveitar agora para a gente responder algumas perguntas dos nossos seguidores, vou pegar aqui o telefone. Entrar aqui. Tem um seguidor aqui, doutor Daniel, que está perguntando o seguinte: fibromialgia existe mesmo? Ele está aqui, está com dúvida se essa doença existe mesmo. A fibromialgia realmente ela existe. Ela, em 92, ela entrou no CID, né, Código Internacional de Doenças, pela OMS. É um conjunto de sinais e sintomas que caracterizam essa doença. Sinais e sintomas a gente já falou. E sim, realmente a fibromialgia existe. E ela é muito subdiagnosticada. Passa muito batido por muitos profissionais da saúde. E ela sim, ela existe. E os familiares, o paciente tem que entender que existe e tem que apoiar o doente. Porque o doente ele precisa desse apoio para ter a melhora do quadro. Justamente. Então, enquanto o paciente ficar cético e achar que não existe, ele não vai tratar de forma correta e não atingindo assim o sucesso e a melhora do tratamento, né? Vamos responder uma outra pergunta aqui, que é bem parecida com essa. Doutor, fibromialgia tem cura? Fibromialgia, é bem polêmica essa, né? Fibromialgia, ao contrário do que o paciente espera escutar, fibromialgia não tem cura. Porém, a fibromialgia tem tratamento. E sim, o paciente pode conviver com uma boa qualidade de vida, seguindo todas as orientações médicas. Lembrando que isso é muito individualizado. Tem paciente que vai melhorar muito, tem outro paciente que vai ter um pouco mais de dificuldade, mas não pode desistir. A caminhada é longa, mas ela precisa existir, porque afinal todo mundo merece ver uma vida sem dor, né? Lembrar sempre de vencer um dia após o outro. Né? O paciente, hoje ele fez X, amanhã vai fazer sempre 2X. Sempre um pouquinho a mais, um degrau a mais na escada. Vamos só mais uma pergunta aqui para não estender demais. Tem uma paciente falando aqui, ó, tenho muitas dores no pescoço, na nuca e coluna.
e muitas vezes tenho dificuldade para andar. O que você recomenda para esse paciente? Olha, o diagnóstico ele tem que ser individualizado. Essa paciente ela deve passar por consulta médica, porque pode ser outras comorbidades, pode ser fibromialgia associada, mas ela tem que ser avaliada. E assim, podendo ser feito o diagnóstico. Então, esse foi o nosso Coricast sobre fibromialgia. Agradecer muito a presença do Dr. Daniel, que esteve aqui conosco. Agradecer você também, que ficou até o final. Lembra de compartilhar, de nos seguir e compartilhar esse conteúdo com outras pessoas para que o maior número de pessoas possam ser ajudadas. Se é você ou alguém que você conhece que sofre de fibromialgia, compartilhe esse conteúdo com ela e lembre-se que você não está sozinho. Existem várias opções de tratamentos disponíveis para você. Agradecer aqui o Dr. Diego pelo conteúdo de qualidade e siga a gente no Instagram e no YouTube. Até um próximo Coricast.